Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, demais autoridades, senhores deputados, ilustres convidados. A história que nos ensinaram deste dia e desta manhã foi a história da glória destes escravos que aqui hoje enfeitam o Parlamento. A história da glorificação de uma manhã, saída de uma noite, que quis dar triunfo, liberdade e prosperidade a Portugal. Por isso passamos e continuamos a passar todos os nossos dias 25 de Abril, saudando-nos uns aos outros, trazendo estes escravos vermelhos e mostrando ao país que somos diferentes. Hoje, e talvez nunca tenha sido dito nesta Câmara, devíamos sim olhar para os portugueses e dizer desculpem porque falhamos. Porque falhamos. Falhamos na justiça que construímos. Falhámos num império que se dissolveu e que deixou outros países à sua mercê e famílias à sua sorte. Falhámos nos jovens que querem emigrar como nunca, no país que lhes tinha prometido ser o país da prosperidade. Falhámos aos pensionistas e aos reformados que têm hoje o pior poder de compra da União Europeia. Tanto falhou Abril. E estes escravos de nada valem para essas pessoas que, para ir ao supermercado, têm que usar o dinheiro da sua reforma e não um cravo vermelho para poder pagar a sua comida. Falhámos, portugueses. Nós todos que aqui estamos sentados falhámos. Falhámos na luta que devíamos ter travado por todos vós. Falhámos aos polícias, falhámos aos magistrados, falhámos aos empresários, falhámos às famílias, falhámos àqueles que olharam e disseram: deem-nos um país diferente, deem-nos essa manhã que nos prometeram, mas que Portugal não cessa de ser ultrapassado e obscurecido. Falhámos na reconciliação. E talvez, Sr. Presidente, hoje fosse o dia de dizer que, ao mesmo tempo que saudamos a liberdade, devíamos recordar, relembrar todos aqueles que foram vítimas da expropriação após o 25 de Abril de 1974, todos os retornados que vieram dos seus países e aqui encontraram um país que não lhes deu a mão e que devia ter-lhes dado a mão. Esse país que nós já não temos. Sim, Sr. Presidente, falhámos também a esses. Falhámos aos retornados, falhámos aos ex-combatentes, alguns deles a viver na rua, aqui nesta cidade de Lisboa. Enquanto celebramos que os escravos vermelhos deste Parlamento, há ex-combatentes que estão debaixo do metro e que estão debaixo da estação de Santa Apolónia. Viva Abril, sem dúvida, mas era o Abril de todos os portugueses, inclusive é daqueles que o fizeram e que foram esquecidos por Portugal. Esses todos, as vítimas da expropriação, da reforma agrária, o esquecimento de um regime que não deixou de os esquecer e que ostensivamente fez por os ignorar. Não devíamos aqui hoje ter medo de os citar e de os trazer também à memória, porque são tão portugueses como nós, são tão famílias como nós também somos. E por isso permita-me dirigir a si, Sr. Presidente da República, meu adversário e vencedor das últimas eleições, com um pedido muito específico, que é não condecor aqueles que torturaram, mataram e expropriaram em Portugal. Senhor Presidente da República, nós não podemos ter entre os condecorados pessoas que mataram bebés, pessoas que assassinaram famílias, pessoas que destruíram a economia portuguesa nos anos 70 e 80. Ainda hoje estamos a pagar por isso. E se queremos reconciliar Portugal, certamente não é a fazer deles heróis que vamos reconciliar Portugal. É a termos a capacidade de olhar a história de frente e dizer que quem cometeu atos terroristas, quem patrocinou e promoveu nacionalizações e expropriações, não pode ser um herói. Tem que ser considerado aquilo que é um bandido e nós devemos tratar os bandidos como bandidos, que é isso que são. Por isso, Sr. Presidente da República e Sr. Presidente da Assembleia da República, permita-me deixar neste dia solene este repto. Nenhum sentido faz estarmos aqui hoje, celebrar 25 de Abril, se não tivermos a coragem de dizer que não teria havido 25 de Abril se não tivesse existido 25 de Novembro. E devemos ter a coragem de dizer a Portugal que o 25 de Novembro foi o dia que nos trouxe a liberdade e a democracia. Por isso falhamos. Falhamos em todos os dados que temos ao nosso dispor. Em 1975, Sr. Presidente, Portugal estava no Índice de Desenvolvimento Humano na 23ª posição. Em 2015, estava na 41ª. Estes escravos deviam dizer isso todos os dias.
Portugal estava na 23ª posição, passou para a 41ª. Aquilo que tínhamos era mau, muito do que veio depois pior foi, ou o mesmo mal continuou a ser. 3 em cada 4 jovens do nosso país ganham menos de 950 euros por mês. 3 em cada 4 dos que nos estão a ver em casa sabem bem do que é que estou a falar. Ganham menos de 950 euros por mês. Em alguns deles hoje olham para países que ainda há poucos anos estavam atrás de uma cortina de ferro e têm lá salários mais altos do que aqui nós praticamos. Como é que foi possível termos chegado aqui? Dizemos que naquelas chaimites vinha a ética e a transparência e a justiça. E nesta semana do 25 de Abril, Sr. Presidente, tivemos mais um ministro que saiu direto do Governo para uma instituição que financiou e cujo orçamento distribuiu dotação para lhe financiar no Isqueté. Neste mesmo ano de 25 de Abril, que tanto celebramos passar mais tempo em liberdade que em ditadura, um ex-banqueiro corrupto recusa a ser julgado porque tem Alzheimer, mas está de férias na Sardenha, ao momento em que muitas dessas sessões aqui se realizaram. Sim, Sr. Presidente, ao mesmo tempo que celebramos 25 de Abril, há políticos presos a receber subvenções vitalícias e há pensionistas a receber 200 euros por mês, todos os meses. Se isto é Abril, nós não quereríamos este Abril e preferíamos outro, porque é as pessoas em primeiro lugar e os portugueses em primeiro lugar a quem temos que dar memória. Nos 48 anos de Abril, nos 48 anos da Revolução dos Cravos, devíamos assumir aos portugueses que falhámos. Falhámos no progresso e fomos arranjando sistematicamente desculpas para dizer que falhámos. Foi a crise financeira, foi a pandemia, agora é a guerra. Não sei a que velocidade iam os chaimites que vinham de Santarém para Lisboa. Mas sei uma coisa. Sei que na velocidade do pós-25 de Abril, Portugal ficou sistematicamente para trás. Talvez o símbolo de algumas avarias militares daquela manhã viessem a ser o símbolo do que foi a avaria do país nos anos que se seguiram. Eu não aceito viver num país que ao fim de 10 ou 15 ou 20 ou 40 anos de democracia se deixa ultrapassar pela Letónia, se deixa ultrapassar pela Checoslováquia, se deixa ultrapassar por países que ainda há poucos anos estavam na outra cortina de ferro. Eu não aceito viver num país ultrapassado, empobrecido e amedrontado. E não tenho medo de o dizer. Nos 48 anos de Abril continuamos a ter um governo que tenta asfixiar a justiça e atirá-la contra os seus inimigos. Continuamos a ter um país ultrapassado por países que nem sonhávamos poderem ultrapassar-nos há alguns anos atrás. E era isto que devíamos dizer às pessoas neste dia solene. Eles que nos estão a ver e sabem bem, esse país que ficou para trás, nos netos que emigraram, naquele filho polícia que teve que assumir a responsabilidade por defender a lei e a ordem, naqueles que fizeram e construíram este país e sentem que hoje pagam mais impostos do que nunca. Vou terminar, Sr. Presidente, deixando isto. Nunca pagámos tantos impostos em Portugal. E para quê? Pergunta-se quem nos está a ver. Para que pagamos esta quantidade incrível de impostos, se não para sustentar uma clientela de Estado enorme que empobrece, destrói e que vai destruindo a nossa democracia? Hoje os portugueses sentem que pagam verdadeiramente para sustentar o Estado, mas que pior, pagam para sustentar quem não quer fazer absolutamente nada. E isso não é admissível numa democracia moderna e numa democracia como a nossa. Era Francisco Sá Carneiro que dizia: uma democracia que não se defende vigorosamente não tem o direito de sobreviver. E um povo que não se insurge não tem o direito de vencer. E nós queremos muito vencer. Não vencer pelos cravos, não vencer por qualquer flor, não vencer por qualquer símbolo. Vencer por Portugal, por esse Portugal que precisa de nós. Como dizia o nosso maior poeta: Senhor, falta cumprir-se Portugal. E nós não temos medo, nós cedo ou tarde cumpriremos Portugal. Muito obrigado.